empolgar. Sou técnico de infraestrutura, lotado em Recife, Pernambuco. Venho aqui para apresentar a vocês hoje uma das fontes que é usada no projeto químico. Essa é uma fonte Omibra, certo? De 300 amperes. Temos aqui o disjuntor geral, os disjuntores dos retificadores, basicamente os disjuntores dos consumidores. Temos aqui a caixa também com as baterias, 2 bancos de baterias. Essa fonte, basicamente, ela está sendo usada para uma via de todos os meus equipamentos aqui, uma vez que esse site aqui existem 2 fontes, uma Omibra e a outra Eutec. Basicamente com as mesmas coisas que temos. A parte dos consumidores em DC, a parte dos consumidores AC, onde são desligados os retificadores. Partes dos fusíveis que vão para os bancos de baterias, parte de alarmes, aqui os bancos de bateria da fonte. Essa aqui é mais uma fonte Delta. Está sendo usado na tampa daqui. Os consumidores, todos em DC, exclusivos dos bancos de baterias. Parte dos alarmes externos. PLC e as URs. Alguns dos ferramentais que são necessários para uma manutenção preventiva básica, teoricamente. A luva de baixa tensão, que eu preciso para fazer reaperto no disjuntor de AC. Fazer só uma demonstração. Posicionamento. Isso para uma fonte. Isto para outra. Podemos também usar o nosso termômetro infravermelho, conhecido como pirômetro. Esse equipamento nos diz as condições de temperatura, certo? Ligado. Aproximo do ponto que eu quero ver a temperatura, faço a medição, 1, 2, 3. A mesma coisa do outro lado. Que deu para observar que estou quase na temperatura ambiente. Então não tenho ponto quente nenhum nessa fonte, na alimentação dessa fonte.
poderemos fazer isso novamente nesse mesmo aqui. Seria necessário tirar a tampa e colocar tudo novamente. E assim sucessivamente, retificador a retificador. O que eu tiver com problema, se eu verificar visualmente que a coloração mudou, eu achar que está com ponto quente, eu devo verificar. Reaperto. Se eu precisar fazer alguma intervenção, eu tenho que desligar, reparar o cabo ou o conector, colocar no local, verificar se foi corrigido, instalar o retificador no local. Esse quadro, o QDG, quadro de distribuição geral, tem um disjuntor geral, né? Que vem a entrada da concessionária. Temos a ligação de uma fonte e temos a ligação da outra fonte, do mesmo quadro. Vamos partir ao princípio da alimentação AC, tanto dessa fonte Eutec como da fonte Omibra. Vimos que a alimentação da fonte é trifásica, certo? Vamos mostrar agora a chegada da alimentação trifásica. A alimentação trifásica chega em 3 protetores de surto, certo? Protetores estes que são proteções contra as descargas elétricas, e a alimentação que vai para o disjuntor geral, distribuindo para os retificadores. Eles são tão importantes que uma fonte dessa ela pode trabalhar sem o protetor de surto, porém não se deve se deixar sem o protetor de surto a fonte, porque estamos protegendo a fonte de descargas elétricas e descargas atmosféricas na rede. O protetor de surto ele pode trabalhar sem qualquer um. Vou tirar um aqui, certo? Minha fonte continua funcionando do mesmo jeito. Se houver uma descarga elétrica, isso aqui vai ficar vermelho, entendeu? Queimou meu protetor de surto. A fonte não está religando, você pode verificar. Se você sacar o protetor de surto, a fonte vai voltar a funcionar. Porém, ficará sem uma possível proteção para uma nova situação. A gente deve ser solicitado isso aqui. Em hipótese nenhuma, deve-se ficar sem o protetor de surto, a não ser até o tempo que seja para repor ele no local. Certo? Simples, todos eles são assim, base, puxou, plugou, simples mesmo para trabalhar. Para manutenção preventiva dessa fonte, a gente pode usar ferramentas para abrir. Vamos lá tentar. Bom, temos aqui os consumidores, praticamente aqui não temos nada ainda. Nós temos um consumidor do rádio Ericsson e um consumidor do nosso ZTE. Bom, aqui praticamente não temos muita coisa a ver, mas vamos para a próxima fonte ali, que ali é onde estão os nossos consumidores principais. De manutenção preventiva, o que é que eu posso dizer? Reaperto em todos os conectores,
tanto na parte antes como depois. Reaperto. Verificação se eu não tenho nenhum ponto de coloração diferente. Posso medir isso também com o pirômetro, no equipamento que já foi dito. E uma das coisas básicas que nós temos para sempre verificar é em questão do consumidor. Todos os nossos consumidores têm uma bitola de cabo, certo? Por exemplo, aqui ó, o raio, a via do raio A, do raio Helios, ela está aqui. Porém, um disjuntor de 32 amperes. Já estou vendo o erro aqui, porque o consumo de um raio não chega a 3 amperes. Então, quanto menos eu colocar um disjuntor abaixo dessa corrente, melhor para mim. Porque se acontecer alguma coisa de esquentar aqui, vai pegar fogo e o disjuntor não vai desarmar. Portanto, deveríamos ter instalado isso 16. Mas, como foi a instalação, isso é coisa para nós corrigirmos posteriormente, após esse treinamento. Certo? Pontos das baterias. Outro ponto também que devemos sempre ter cuidado é com aquecimento nos terminais, verificação se não estão folgados, correto? E os alarmes externos, que hoje é um calo para a gente. Nossos alarmes aqui, tem um monte de alarme aí jampeado e alguns ainda tem dúvidas sobre as questões de desalarme. Isso aí a gente está aqui hoje para tirar isso. Vamos verificar o sistema de aterramento das fontes. Aterramento estes que não podem ser aterrados com o mesmo terra da concessionária. Terra da concessionária é um, o aterramento dos equipamentos é outro. As malhas são independentes. Todas as réguas dos raios, equipamentos de transmissão, todos eles devem ser aterrados em uma barra. Onde não tiver barra, tem que procurar o ponto onde estão fazendo as junções. Se não tiver aterramento, tem que ser feito um trabalho solicitado a TIM e feito um trabalho para a gente fazer o aterramento, para a gente evitar bastante problema com taxa de erro, que é o que vem dando muito problema com a gente. Bem, falando sobre alarmes externos, verificamos com a conexão na multi-rádio. Daí já dá para a gente ter uma ideia o que temos externando. Vamos lá na parte de testes, EAC Input, verificamos uma tabela aqui, onde temos o alarme 1 close, o alarme 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. São esses alarmes aqui na TNE de Pernambuco que nós externamos. O alarme 1, porta aberta. O alarme 3, falha de AC. O alarme 4, bateria em descarga. O alarme 5, falha de retificador. O alarme 6, fusível interrompido. O alarme 7, falha de ar-condicionado ou de fã. O alarme 8, falha de ar-condicionado ou fã, novamente. E o alarme 9, alta temperatura, certo? Temos também o outro equipamento que externa alarme quando não temos mais instalação dos DUG por aí. Através do PE ou do PY, onde a cabeação de alarme é simples. Verificando se os cabos pares, existe um cabo cinza que é comum a todos os outros pares. Agora nós vamos ver uma situação
externando pela UMTS, ou seja, pelo PE 850 ou o PY 2.100. Acessamos o programa, né? Na página 47, temos o que eu quero fazer de alarme, o que eu quero que externe de alarme. Eu mesmo dou nome ao alarme, certo? Porta aberta, vou colocar ele em uso, a polaridade normalmente close fechado, uma severidade pode ser crítico, menor, major, não está crítico, como é porta aberta. Vou criar este alarme só para teste. Boto os parâmetros. Vou falar também da parte da cabeação. Essa cabeação no PE, quando a gente conectar o cabo HDMI, a gente vai ter que tirar os cabos, verificar. A gente vai ver o seguinte, que lá não são pares que fecham os alarmes, e sim o cabo cinza é comum a todos eles. Então daí o cabo cinza, se eu colocar ele com outro alarme, ele vai dizer a mim qual alarme que eu tenho, certo? E assim sucessivamente. As cores, o código de cores é fácil de verificar. E assim, na medida que for criando, a gente vai ver o que é de necessidade que deve ser externado. Deixa eu ver se o alarme que a gente criou está lá, né? Está lá, porta aberta, né? Se eu não retirar isso daqui, vou terminar abrindo NTT novamente. Aí eu tenho que ir lá no comissionamento, reconfiguração. A página 47. Certo? Tiro de uso. Elimino. Branco. Ok, next. Sem. Não salvar. E basicamente isso aí. Os alarmes externos. Eu em campo, como é que eu posso descobrir quem é o alarme de retificador, se eu não sei? Uma das formas simples, a gente vai pegar dois cabinhos, só vou conectar voltando do 20, sempre 19 e 18 pula 1, 15 e 16 pula 1, 13 e 14 pulo 1, 10 e 9 pulo 1. Eu colocando esses cabinhos aqui, por exemplo, falha de retificador, se eu não sei onde é. Se eu colocar em todos eles dois cabinhos, eu vejo que está o contato seco, está fechado. No momento que eu abro o retificador, algum deles vai ter que abrir. Essa é uma das formas assim, simples de se fazer, achar onde é falha de AC, falha de retificador, bateria em descarga, fusível interrompido, beleza? Basicamente isso aí. A fonte Unibra, o único alarme que nós temos que entrar para configurar é o alarme de retificadores. Por exemplo, fiz uma simulação de uma falha de uma UR, cheguei no site, eu não tenho o R suficiente, não trouxe um R, falha de UR. Verifiquei que minha corrente é bem baixa, minhas 4 R dá para suprir a necessidade, certo? Vou lá configurar para 4 R's, muito simples. Teclando na OK, vai digitar uma palavra-chave. Então, essa palavra-chave é ESC
ESC e ESC. Vou dar OK. Apareceu o sistema. No sistema eu dou OK. Já apareceu ali, ó, número de URs. Eu dou um OK. Em 5 eu diminuo 4. OK. OK. Dou um ESC para sair do sistema. Já verifiquei que o alarme saiu. Se eu chegar no site, eu trouxe a UR com defeito, tirei o alarme, colocar a UR novamente, que é aquela que estava me faltando. Coloquei a UR. Essa fonte, ela não é aquela fonte que a gente coloca o retificador, ela reconhece na hora. Já deu o alarme novamente de volta. O que é que vamos fazer? Novamente, como todo mundo já viu, eu dou um OK. ESC 4 vezes, dá um OK, sistema dou um OK, número de UR dou outro OK, tenho 4 mais 1, 5, dou outro OK, ESC, simples. Alarme saiu. Normalizado. A alarme linha continua, aí vai sair. OK. Devemos entrar numa fonte Omega para reconfigurar só unicamente os retificadores. Não se mexe mais em nada. Se porventura vinha dar problema em falha de retificador, disjuntor, consumidor, bateria em descarga, sentar, falha de assentar, a gente vai ter que verificar o que está ocorrendo nas placas que tem lá, várias placas ali dentro que funcionam. Estou aqui com a fonte EUTEC, certo? Cabo de acesso, tem um cabo de acesso de impressora normal. Para acesso ao PLC, eu devo ter na minha máquina instalado um softwarezinho. Esse software, Power Suite, existe várias. O 3.6 é o que está mais atual para mim hoje, certo? Conecto meu USB na minha máquina. A parte de conectar a senha, alguns já devem saber, é 3. Aí vimos que não tem nenhum alarme presente, certo? Temos aqui um consumo 82 amperes, 1 ampere só para as baterias, depois as baterias estão carregadas. Vou terminar aqui de carregar o software. Vou simular aqui um retificador com defeito. Sacar um R. Verificou-se aqui que o alarme 5 então externando. Quando se deu uma falha de um módulo retificador, se eu tiver um outro retificador para me colocar na hora, eu posso colocar qualquer slot e a falha de retificador ela sai. Essa aqui é mais inteligente que as outras. Eu não tenho problema nenhum de reconfigurar ele. Falha de alarme já saiu, certo? Mas vamos voltar no caso uma queima de um R, queimou um R, vamos esperar alarmar. Alarmou para mim, alarme 5. Vai ver que apareceu uma falha no software.
Vou lá na simples de reconfigurar. Vou em retificadores. Já verifiquei que a falha é um dos retificadores. Eu vou lá em configuração, onde tem 5, eu boto 4, aplico, ok. Automaticamente o alarme já saiu. Demora um pouco porque esse alarme é meio complicado, demora. O alarme saiu. Se eu chegar com a nova UR, estou com 4, eu coloquei 4 UR lá, certo? Aqui, ó. Retificadores, configuração 4, certo? Nada impede que eu chegue lá e coloque mais um retificador. Retificador esse que não precisa eu reconfigurar. Automaticamente já vai ficar sem alarme. Quando eu sair dessa tela e voltar novamente, ele está lá com 5 retificadores, certo? Basicamente só esses alarmes que devem ser mexidos. Esse tipo de fonte, ela não se reconfigura sozinho. É preciso que a gente coloque uma senha no PLC para retirar. Vamos simular uma falha de retificador. Vai alarmar. Basicamente só mexemos nesses alarmes, que é o único configurável. Demora um pouco. Certo? Alarmes. Vamos lá ver se o alarme de retificador saiu. Alarmes, lista de alarmes. Alarme de retificador não urgente. Se eu vi que o consumo do site atende às minhas especificações sem eu ter a necessidade de instalar mais uma UR, ou seja, aqui eu tenho 250 amperes instalados. Meu consumo aqui está 111, 110, 111. Consumo da bateria 1.2, a bateria carregada, supre totalmente minha necessidade. Então eu posso configurar os retificador tinha 6, eu posso colocar em 5. Retificador, configuração, setup, número de URs. Aqui, como tem 6, eu vou dar um enter. Aí ele vai pedir uma senha. Essa senha é simples, todo mundo acho que já sabe. São 2 setas para cima, uma vez para baixo, 2 vezes exit e enter. Aqui, como 006, eu dou enter, enter. No 0, no 6 eu diminuo, boto 5, dou um ok, saio. O alarme espera um pouco para o alarme sair, normalizar. Isso demora um pouco, essas fontes. Saiu o alarme, certo? O que eu vou mostrar novamente é se eu colocar uma UR novamente, configurei para 5, se eu colocar para 6, essa daí não é aquela inteligente que a gente coloca ela no local
O que é que vai acontecer aqui? Ela vai dar falha de UR novamente. Ui. Só mais um pouquinho. Certo? Novamente, falha de UR. Então vou lá em retificador novamente, configuração, setup, número de URs. Tem 5, aí de novo a mesma senha, 2 setas para cima, uma para baixo, 2 vezes exit e dou um enter. Aqui enter, enter, aumentar o número de UR, 6. Basicamente isto. Que se mexe isso aí. O restante da configuração dos alarmes é tudo via as placas e a gente não tem acesso. Ok?